Bom dia para você. Hoje é quinta-feira, dia 21 de dezembro de 2017. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 12 e do verso 19 ao verso 21, que diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo escreve à igreja de Roma no que diz respeito ao pecado. Ele diz que todos aqueles que nasceram após Adão, por um só homem, Adão, o pecado entrou no mundo. E por um outro homem, Jesus Cristo, a graça, o favor de Deus nos alcança e nos dá a vida eterna. Ele está dizendo que todos pecaram, todos aqueles que nasceram após Adão, nascem com esse defeito de fabricação. Que defeito é esse? O pecado. Todos aqueles que nasceram após Adão, nasceram pecadores e carecem da graça de Deus. Jesus Cristo, ele sabia que um certo tempo da história, ele entraria em cena. Ele traria a salvação à humanidade através da sua morte e através da sua ressurreição. Ele diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça é um favor imerecido. A graça, eu e você e todos aqueles que nasceram após Adão, não nasceram já com a graça sobre ele, mas nasceram pecadores. A graça é um favor de Deus. A graça é um favor imerecido. Eu e você não merecemos a graça de Deus. E como é que a graça nos alcança? Ele está dizendo que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E o que eu preciso para alcançar a graça de Deus? A salvação, ela não vem pelas obras. Paulo diz isso à igreja de Éfeso no capítulo 2, o verso 8. Ele diz assim, olha, pela graça sois salvos, não pelas obras, para que ninguém se glorie. A salvação, a graça, é um dom gratuito de Deus. Então preste atenção, você precisa acreditar. A salvação é pela fé mediante a graça. Quando você acredita, quando você entrega o seu caminho a Cristo, quando você aceita Jesus como o seu Senhor e o seu Salvador, a graça, ou seja, o favor de Deus te alcança e te dá a vida eterna. A Bíblia diz que todos aqueles que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador, lhes dá o direito de serem chamados filhos de Deus. Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo de número 12. Então entenda uma coisa, você já nasceu pecador, e a única maneira da graça, do favor de Deus te alcançar, é você entregar a sua vida a Cristo. A única maneira de você alcançar a vida eterna é você reconhecer e confessar com a sua boca que Jesus veio, viveu, morreu e ao terceiro dia ressuscitou
para que você e eu alcançássemos a vida eterna. Amém? Fique com essa palavra, acredite nessa palavra, e eu tenho certeza que você que ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida a Cristo, o próprio Espírito de Deus vai te convencer disso. Amém? Tenha um bom dia para você, e a minha oração é que Deus alcance a sua vida, a sua família e os seus negócios, em nome de Jesus.